Bom dia, meus irmãos. Que privilégio eu e você temos de nos reunir em torno da Escritura Sagrada, na proposta que Deus tem concedido à igreja de nos reunir como escola que tem o nome de bíblica. E por ter o nome de bíblica, nós temos, claro, que nos debruçar neste livro de maneira ávida, de maneira realmente dedicada. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós saímos do mês de maio refletindo sobre família. E o Senhor tem colocado no meu coração de compartilhar também com os irmãos a temática da vida de um discípulo de Jesus. E eu acredito, todos nós somos realmente encorajados no caminho do discipulado a Cristo. Ser discípulo é o quê, pastor Carlos? Ser um discípulo é ser alguém que foi alcançado por Jesus, alguém que foi agraciado com a salvação em Cristo. E uma vez nesse caminho, você agora passa por processos da disciplina do Cristo. Então a palavra discípulo, ela nos faz lembrar disciplina e leva a cada um de nós a pensar no discipulado, que é o discípulo ao lado, que vai desembocar em uma comunidade saudável, em uma comunidade de homens e de mulheres tementes a Deus, que desembocam dia após dia nas suas relações, sempre com foco no Cristo. E diante disso, eu quero iniciar nessa manhã observando com você o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, um texto muito interessante, aonde é relatado a nós um momento na vida de Jesus Cristo, aonde muitas pessoas se aglomeravam ao redor dele. Jesus se encontrava rodeado de uma multidão de pessoas ávidas por ver milagres, mas também havia ali pessoas que estavam somente por curiosidade e outras estavam realmente sedentas dos ensinamentos do rei do reino, que sem sombra de dúvidas estava ali, conforme o próprio Evangelho de João nos diz. Ele veio para os que eram os seus, e os seus não receberam, lembrando do contexto judaico e da rejeição naquele momento do Messias. Mas vamos ao texto, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, verso 1, diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto, veja, de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: tenham cautela, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em uma outra versão bíblica nós temos este verso dizendo assim: nessa época era comum milhares de pessoas se reunirem à volta dele, um pisando no pé do outro. Mas a preocupação maior de Jesus era com seus discípulos, a quem alertou: vigiem vocês mesmos, para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, porque nesta manhã o Senhor renova sobre nós a Tua palavra. Palavra bendita, palavra que tem influenciado a nossa vida. Uma coisa, Senhor, nós temos aprendido: não precisamos somente ler a palavra, precisamos ser por ela lidos, confrontados. Precisamos, ó Pai, ter os olhos iluminados para poder compreender os mistérios divinos em Cristo. E obrigado, porque o Senhor tem feito isso na vida de muitos irmãos. Te agradecemos por essa escola bíblica, pela proposta neste domingo pela manhã, e te pedimos que o Senhor ministre ao coração deste que vos fala, mas também a esse homem, a essa mulher, a essa família que tem a oportunidade de se reunir nessa manhã também, como igreja do Senhor. Nos abençoe com sabedoria,
com discernimento e com clareza bíblica. Pedimos a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero então trabalhar com você o seguinte tema: pequenas fundas afundam grandes barcos. Essa frase não é minha, essa frase é de um homem chamado Benjamin Franklin. Veja o que ele está dizendo: pequenas fundas, pequenas brechas, pequenos buracos podem afundar grandes navios, grandes embarcações. Assim também é com você, é comigo. Assim é com o ser humano, seja ele um homem já regenerado ou não. As pequenas concessões, os pequenos pecados aos nossos olhos podem causar grandes prejuízos. E quando nos deparamos com esta realidade e o texto que vamos ler, observar no capítulo 12 de Lucas, nós temos que então iniciar fazendo uma pergunta: será que na minha vida, na tua vida, as pequenas fundas, as pequenas brechas estão também conduzindo a gente a uma vida de realmente regresso, a um retrocesso, a uma estagnação espiritual? E uma vez que você olha para o seu coração, para a sua mente, para dentro de si, e você se pergunta: ah, Senhor, realmente eu estou permitindo brechas na minha vida, como vimos no mês de maio, na minha vida familiar. Eu preciso que o Senhor me ajude muito. Talvez há casos que a vida financeira está repleta de brechas e que precisam ser revistas pelo caminho nobre do Evangelho, que nós denominamos arrependimento. E quando nós vemos Jesus diante de uma multidão, essa multidão, ela está, como eu disse ao início, ávida por ver milagres. Mas essa mesma multidão que atropela-se um ao outro, pisa no pé um do outro, era algo comum naqueles 3 anos de ministério do Cristo, se reunirem à volta dele. Mas há algo curioso: quando você para refletir nos 3 anos do ministério de Cristo, quanto mais Cristo se aproxima da cruz, mais solitário ele está e ele fica. No início do ministério, logo após o batismo, você vê Cristo em muitos e muitos momentos acompanhado de muitas pessoas. Porém, quanto mais Cristo vai se aproximando do Calvário, da entrega, da cruz, você vai ver Cristo mais solitário, um grupo menor com ele, até mesmo diante daqueles 12 escolhidos, depois de muita oração e muita consagração da parte de Jesus. Ele foi rejeitado, abandonado, esquecido por muitos, visto como um louco, visto como um homem que não estava lúcido pelos próprios familiares, mas mesmo assim, cabalmente ele cumpriu o seu ministério. E traz a mim e a você então um ensino, quando paramos no capítulo 12 de Lucas, e pensamos sobre a inútil máscara da religião. E quando eu entendo o termo religião, eu olho a religião, não a religião bíblica que Tiago diz no seu livro, que é a religião pura, sem mácula, essa religião que cuida dos órfãos e das viúvas, dos que sofrem, não, mas a fachada religiosa, no aspecto negativo que o próprio capítulo 12 vai nos ensinar. Então, pequenas fundas, guarde isso no seu coração, elas afundam grandes embarcações. E se porventura, nessa manhã você se vê com a graça de ler a Bíblia e observar essas pequenas fundas que estão no seu viver, eu te oriento a repensar isso, se arrepender e mudar de rota. Porque já dizia um homem chamado Frank Outlaw, que nós devemos vigiar os nossos pensamentos. E as pequenas fundas às vezes começam nos nossos pensamentos.
E ele escreveu nos anais da história algo que é muito interessante. Ele disse: vigie os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão se tornar palavras. Vigie também suas palavras, porque as suas palavras, elas se tornam atitudes. E vigie suas atitudes, porque elas vão se tornar vícios e hábitos. Vigie os seus hábitos, porque os hábitos vão formar o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque o seu caráter vai definindo o seu destino. E quando ele disse isso, vigie, 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 você logo abre no capítulo 12 e vê então Jesus Cristo olhando para os discípulos com muito amor e atenção. E esse amor de Jesus aos discípulos, veja o que está sendo dito. Miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, e Jesus então passa a dizer: antes de tudo, ou seja, especificamente aos seus discípulos, acautelai-vos. Vigiem, vigiem, cuidado com o fermento dos fariseus religiosos. E o que é o fermento dos fariseus, segundo Jesus? É a hipocrisia. E dentro deste quadro da hipocrisia, ou do cuidado com a hipocrisia, nós então agora vamos passar a ler, a partir do verso 2, o que diz Cristo no capítulo 12 de Lucas: porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Eu digo-vos, pois, meus amigos, não temais, não tenham medo, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum destes pardais está em esquecimento diante de Deus, porque até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. E digo-vos ainda: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. As palavras de Jesus, do verso 2 ao verso 7, elas são extremamente confrontativas, porque passamos a observar que ele inicia o verso 1, alertando a comunidade dos discípulos especificamente, e dizendo a eles que tenham muito cuidado com a hipocrisia. Então, eu entendo que as pequenas fundas ou fendas que estão afundando boa parte da cristandade no tempo presente, passa também pela ausência da observação daquilo que Cristo nos diz, nos orienta, nos diz a praticar. E eu destaco nessa manhã o perigo da hipocrisia. E quando nós definimos o perigo da hipocrisia para o nosso coração e para a nossa reflexão nesse domingo, eu tenho também então que te explicar o que é hipocrisia. E diz que o termo hipócrita vem da expressão grega que significa um ator, alguém que faz um papel, alguém que faz algo a nível de um ambiente teatral. E há hipócritas, você há de convir comigo, em todas as áreas da vida. Nós temos hipócritas
no âmbito do comércio, nós temos hipócritas no âmbito estudantil, nas faculdades, nas escolas. Nós temos hipócritas que estão tentando de alguma forma impressionar os outros e esconder quem são. E Jesus está dizendo aos discípulos: ó, cuidado, porque no contexto que vocês estão vivendo, meus amados discípulos, vocês vão ter que se deparar com a hipocrisia dos fariseus. E a hipocrisia dos fariseus, ela se manifesta, claro, com esta situação tão comum de tentar impressionar vocês, de tentar de alguma forma esconder-se de vocês quem são. E na verdade, o hipócrita é alguém que tenta aparecer mais do que realmente se é. E ele dá extremo valor às aparências. Mas você há de convir comigo que a máxima da nossa, até mesmo língua portuguesa, dos dizer que nós muitas das vezes ouvimos, né? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. E nós então podemos pensar, se nem tudo que reluz é ouro, nós temos que olhar para Cristo e observar essa orientação dele. Cuidado com a hipocrisia dos outros. Mas aí nós podemos também ser agora confrontados, trazendo essa mensagem para a nossa escola bíblica e perguntando para o nosso coração: será que nós estamos também vigilantes? Porque o que está sendo dito é: vigiem vocês para que vocês não sejam contaminados com a falsidade dos fariseus. Porque vocês não podem manter a sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo, logo ela será exposta. E o que está então diante de nós é que Jesus Cristo está orientando os discípulos que estão sendo ali tentados a obter popularidade, agradando as multidões. A tentação dos discípulos aqui no texto de Lucas 12 é agradar as multidões. E eu penso que a grande tentação também da igreja contemporânea também é agradar a população, é agradar as multidões, é agradar a maioria. E o evangelho, muitas das vezes, ele é um evangelho desagradável à tua natureza, à minha natureza, porque ele nos confronta. E diante, meu amado irmão, deste texto, na busca de aceitação, de querer ser aceito, é tentador, porque parece ser muito mais fácil fingir ser aquilo que não se é, para que os outros realmente nos aceitem. É tentador agir com duplicidade, ter uma face dupla, que sorri querendo chorar e que chora querendo sorrir. E esse semblante piedoso, sem experimentar isso lá no fundo do coração, chama-se hipocrisia. E é pecado. E às vezes nós deixamos de avançar espiritualmente, individualmente, porque nossa vida está permitindo-se ser levada por essas pequenas fundas, essas pequenas fendas que geram realmente com que grandes barcos venham a se afundar. E o que Deus quer nos ensinar nessa manhã, neste texto? A primeira coisa é que Deus vê muito além da superficialidade que nós professamos. Nunca esqueça isso. Deus vê muito além da superficialidade do seu professar. Você professa com os lábios que ama, você professa com os lábios que o adora, você professa com os lábios que sua família é dele, você professa com os lábios verdades espirituais nobres, mas nunca se esqueça que há um Deus que sabe perfeitamente no seu enxergar, muito além da superficialidade do que está do nosso lado, do que dorme conosco, dos nossos amigos e até dos nossos inimigos. Deus vê muito além da superficialidade
do nosso professar. A segunda coisa no que nós entendemos é que a avaliação divina é diferente dessa avaliação popular. E a avaliação divina é na luz do governo dele. E qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é Cristo. Quando você quiser medir alguém, meça essa pessoa em Cristo. Quando você quiser medir a sua vida, meça-se em Cristo. Olhe para o espelho e diga: o meu falar traz glória a Cristo. O meu olhar, o meu vestir, o meu jeito de ser, o meu relacionar, a minha motivação no comprar, ela reflete realmente Cristo. Porque está sendo mostrado para nós biblicamente que Cristo é o padrão de medida de Deus, e a sua avaliação é na luz do seu governar. Mas uma pergunta temos que fazer a você e a mim: de que maneira é possível guardar-se da hipocrisia, pastor Carlos? Eu entendo que nós só podemos nos guardar da hipocrisia quando você observa o verso 1. A hipocrisia é como um fermento. Cozinheiras e cozinheiros de plantão, você já utilizou o fermento? E eu lhe pergunto, quais as funções você se lembra o fermento possui? Você sabe que o fermento começa pequeno, esfarinhou ali, e é rápido, é silencioso, mas ao crescer, ele traz aquela ideia do inchaço, do trazer realmente, a massa ficou mais inchada ou grande aos nossos olhos, contaminada pelo fermento. Quando você então entende que a hipocrisia tem sobre o ego do homem o mesmo efeito que o fermento tem sobre a massa do pão, você então se depara com a seguinte revelação e clareza bíblica: ela incha. E quando nós pensamos nesse inchaço, nós vamos para um texto. Abra na sua Bíblia, na sua casa, 1 aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz no capítulo 4, verso 6 assim: essas coisas, irmãos, eu apliquei a vocês figuradamente a mim mesmo e ao irmão Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo vocês aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito. Que lição Paulo está dizendo a esses irmãos? Não ultrapasse o que está dito. Porque caso você ultrapasse aquilo que está escrito, veja, a fim de que ninguém se ensoberbeça, que ninguém fique inchado a favor de Paulo ou a favor de Apolo, de maneira que em detrimento de um ou de outro. Ou seja, não ultrapasse o que está escrito. Porque caso contrário, se você ultrapassar o que está escrito, você está correndo um grande risco de semear fermento no meio da comunidade. Mas também Paulo, quando ele diz no versículo 18 desse mesmo capítulo, ele diz assim, alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. O que Paulo está dizendo é que a hipocrisia, ela traz a ideia da soberba, do ensoberbecer. Começa pequeno, sorrateiramente, e de repente aquilo vai crescendo, 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 se tornando algo tão natural e normal que o hipócrita já não nota mais. E veja bem, nós estamos ficando habituados às máscaras por causa do Covid-19, não é verdade? Mas triste é se nós nos habituarmos também às máscaras espirituais.
Há como num grande baile de máscara, como o filósofo Soren Kierkegaard disse certa feita, assim é a sociedade, assim são os homens. Mas que não sejamos assim como discípulos de Jesus, porque precisamos olhar para aquilo que está dito em Lucas 12 e nos acautelar deste tipo de ação nas nossas comunidades. Caso contrário, nós teremos comunidades adoecidas e também adoecedoras. Mas o texto diz mais. Quando nós vemos essa realidade, entendendo a natureza da hipocrisia, e a natureza da mesma parte do exemplo que Jesus deu, do fermento, nós também agora podemos observar a tolice que Jesus nos mostra, que é o homem trilhar esse caminho. Porque Jesus diz no versículo de número 6 e 7, no versículo 2, e 3, ele disse claramente o seguinte: nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido na plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Há uma outra versão que diz assim: vocês não podem manter a sua verdadeira identidade escondida para sempre, logo ela vai ser exposta. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo, cedo ou tarde a máscara cai. E quando a máscara cair, a verdadeira face religiosa de vocês vai ser conhecida. Vocês não podem falar uma coisa no particular e pregar o oposto em público, porque chegará o dia em que a verdade será conhecida em toda a cidade. E nós entendemos então que Jesus também está dizendo que no verso 1, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é uma realidade. Discípulos não vão trilhar esse caminho. Mas no versículo 2 e 3, eles precisam ter ciência que é a tolice de caminhar por este trilho tão diferente daquilo que é o Evangelho, que é o Evangelho da luz, da transparência, do rosto exposto, daquilo que se faz no secreto é a mesma coisa que se faz no público, daquilo que você não tem então o caminho da vida dupla, mas você tem uma identidade, e a identidade que você tem é a identidade de alguém que é por fora, do mesmo jeito também que é por dentro. Que lindo o Evangelho, irmãos! E essa obra quem pode fazer é somente o Espírito Santo. Essa obra quem pode fazer em nós é somente Deus, pelo seu Espírito, nos convencendo todos os dias dos nossos pecados, da justiça e também do juízo. Mas o que causa a hipocrisia? Quando você chega no versículo 4, Jesus diz assim: eu digo, pois, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Então veja, Jesus está nos dizendo 5 vezes no versículo de número 4, no versículo de número 5, a palavra não tenham medo. Olha o que diz o versículo 5, versículo 4: amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem temer. 2, temei aquele que, 3, depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo isso, a esses vocês devem temer. Ele diz 4 vezes a palavra temer, 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 temer. Então, nos mostra que o que causa a hipocrisia é o medo dos outros. E vou repetir para ficar bem gravado na sua mente e na mente da sua casa. O que causa a hipocrisia latente em nós, que abre em nós pequenas concessões, é o medo da desaprovação popular. É o medo de sermos reprovados, de não sermos aceitos. É o medo. E o medo dos outros. E onde isso começou? Isso começou no Éden.
O Éden, você lembra muito bem no livro de Gênesis, o primeiro Adão teve medo. E por causa daquele medo diante do pecado que ele cometeu, da desobediência dele, ele agora então diz a Deus: eu tive medo e me escondi. Jesus relatando uma parábola, a parábola dos talentos, aquele homem que pegou um talento, escondeu muito bem escondido. Diz a Escritura que quando ele foi então requerido dele o encontro com o Senhor, ele diz assim: eu tive medo e por causa do medo, receoso, eu escondi o talento que tu me deste. Tem muitas pessoas que estão assim, que estão com medo, e por causa do medo de dizer quem são, de falar das suas dores, de falar da realidade que estão vivendo, por causa de não ter abertura no seu coração, elas estão vivendo uma vida cristã, em graça, porém, uma vida entristecida, uma vida sem contentamento, uma vida onde nada está bom. E a Escritura está nos mostrando que Jesus está agora dizendo aos discípulos, logo após então ele ter dito desse termo de alerta para eles: eu mostrarei a quem vocês devem temer. Não temam os que matam o corpo, porque eles vão querer pegar vocês e levar vocês para a prisão por causa do meu nome, por me servirem, mas não tenham medo dos que matam o corpo. E eu pergunto: será que eu e você temos medo daqueles que matam o corpo? Será como nós reagimos àqueles que trazem morte ao nosso corpo? Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Digo isso a vocês, a esse vocês devem temer. E assim, nós vemos que o medo dos outros sempre foi uma grande armadilha. Eu lembro, para nós concluirmos, Provérbios capítulo de número 26, verso 25. Salomão disse, ao escrever Provérbios, no capítulo de número 29, no versículo 25, ele disse algo muito interessante, que eu compartilho com você nessa manhã. Ele disse assim: o homem que elogia o seu próximo, o homem que lisonjeia o seu próximo, ele está armando uma rede aos passos. O que ele está dizendo é que o medo dos outros pode levar muitos a fazer elogios hipócritas, porque o homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos para enlaçar, para dominar. Que elogiemos, mas quando elogiarmos, nossos elogios sejam sinceros, refletindo o que está no nosso coração. Que possamos falar: eu te amo sim, meu irmão, mas dia a dia isso testificar o que há no nosso coração e não se tornar um jargão entre nós. De maneira que quando nós nos deparamos com isso, nós vemos que Jesus estava querendo então que os discípulos evitassem esse relacionamento tão adoecedor e tão comum no tempo que nós estamos vivendo, que é o relacionamento não transparente, mas um relacionamento muitas das vezes que trilha o caminho da hipocrisia. E para nós então terminarmos, nós vemos que Deus nos conhece, Deus cuida de nós, Ele cuida dos pardais, e nós somos muito mais valiosos do que os pássaros, é o que disse Jesus. Quando ele diz então no versículo 6, não se vendem 5 pardais por 2 asses. Ele diz em uma outra versão assim, falo a vocês como amigos queridos, não permitam que as ameaças dos religiosos terroristas, porque há religiosos terroristas,
Há pessoas que infundem na comunidade terror, medo. Mas aqui está dito: reduzam vocês ao silêncio e declarações fingidas. É claro que eles podem matá-los, mas o que mais poderão fazer? Nada do que façam poderá atingir a alma de vocês, a essência do ser de vocês. Tenham temor a Deus, que é quem conserva nas mãos a vida, corpo e alma. Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Ele perguntou para os discípulos: quanto vale 2 ou 3 passarinhos? Não é muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles. Mas Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelos da cabeça de cada um. Por isso, não fiquem preocupados com essas ameaças. Vocês valem mais do que 1 milhão de passarinhos. É o que ele está dito: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Louvado seja Deus. O que nós temos então é Jesus dizendo como ter medo dos outros, quando a gente tem dentro de nós essa convicção de que Jesus Cristo dá testemunho de você, de mim, de nós como igreja, diante de Deus Pai. Eu e você, como família da fé, somos colocados diante de Deus Pai em Cristo. E como ter medo assim? Meu irmão, um homem chamado Gardner foi um homem muito importante no passado na Europa. E esse homem, veja que curioso, certa feita, ele disse, diante de uma perseguição que enfrentava por ser cristão, ele disse a seguinte frase: eu temo a Deus, e por isso não há ninguém que eu precise temer. E ele estava diante de uma fogueira acesa, e essa fogueira que se encontrava acesa pelos romanos, foi realmente colocada ali diante dele. E surge um amigo e diz a Gardner o seguinte: olha, retrate-se diante do imperador, que aí você vai se livrar da fogueira. E Gardner disse assim: a vida é doce, a vida é muito doce. A morte realmente é amarga, mas a vida eterna é muito mais doce, e a morte eterna é muito mais amarga. Diante deste quadro, que iniciamos falando da hipocrisia dos fariseus e do risco que temos de trilhar este caminho, eu termino lembrando o versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Que o seu domingo seja de lembrar isso. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contabilizados, de maneira que bem mais valeis do que muitos pardais. E o que Jesus está dizendo a eles é: vocês são amados e cuidados de maneira providencial pelo Pai. Nunca esqueçam isso. As menores das criaturas, como os passarinhos, os pardais, estão esquecidos pelos homens às vezes, mas nem eles estão esquecidos diante de Deus. E este cuidado se estende a você, a mim, se estende a nós, porque o governo providencial de Deus é sobre tudo o que existe neste mundo. E que esta palavra, que este estudo bíblico possa te trazer realmente paz e alento nesses dias tão difíceis. Que o seu domingo seja um domingo abençoado, e que você possa olhar para estes versos lidos e realmente se sentir alimentado e principalmente encorajado a prosseguir, a avançar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabendo que você vale mais em Cristo do que até mesmo
pequeninas criaturas que são cuidadas pelo Pai, mas você vale mais. Jesus morreu por você. Sua família em Cristo está sentada nas regiões celestiais, acima de todos os principados e potestades, acima do pavor noturno, acima dos medos. E isso é para nós uma palavra de encorajamento e contentamento do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela verdade santa que foi exposta a nós essa manhã. Que essa mensagem, ó Deus, cumpra o desígnio dela em cada um de nós, e que o Senhor conceda a todas as famílias um domingo de paz, um mês de junho realmente, ó Pai, cheio de profundas experiências com o Senhor, a igreja que está nas casas. Obrigado, porque não temos dúvida que o Senhor tem colhido na nossa vida, que o Senhor tem sustentado a nossa vida. E obrigado por mais esta mídia do Evangelho, por poder chegarmos aos nossos irmãos com a mensagem do Evangelho através dessa escola bíblica. Oramos a Ti, Te pedindo que nos ajude a praticar e a nos vermos livres dos caminhos da hipocrisia, Pai, em nome de Jesus. E que não tenhamos pequenas fendas que afundam os grandes barcos, mas que possamos ser reparadores de brechas no meio de uma sociedade que vive as suas perversões e os seus pavores. Em nome de Jesus oramos. Amém.